Olá pessoas, bom dia, gente de todo o Brasil, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Não sabemos que hora você vai encontrar esse vídeo. Muito bem, queremos agradecer a vocês por estar assistindo nossos vídeos, compartilhando também e ao mesmo tempo dando seu like e se inscrevendo no canal Samuel Buralho. 2 dias aí, no sábado e no domingo eu não postei vídeo por motivos particulares. Mas hoje nós estamos de volta e o tema é a continuação do nosso estudo no livro de Apocalipse aí, né, no capítulo 6. Vamos terminar o capítulo 6, precisamos chegar lá, né? E estudando aí os selos. Opa, muito bom. Bom, falamos do primeiro selo, do segundo selo, do terceiro selo. Primeiro selo, cavalo branco, pureza, pura doutrina, vencendo para vencer. O cavaleiro é Cristo. Segundo selo, cavalo vermelho, mártires, morte. Povo de Deus que guardava ali a doutrina pura que Cristo deixou, estava agora sendo mortos pelo Império Romano, né? E agora o terceiro selo, falamos também do terceiro selo. Lá no terceiro selo nós vimos ali o cavalo preto, trevas espirituais, as doutrinas que Cristo deixou agora já estavam minadas. Entrou ali aí nós vimos ali que no terceiro selo, que representa a terceira igreja, as leis civis do Império Romano, obrigando as pessoas do Império a observar o domingo como um dia, o domingo do Deus Sol, como um dia de descanso. Mas na frente, 364, nós encontramos agora a igreja usando o poder romano para também decretar uma lei eclesiástica. Qual? A mesma lei, dizendo que quem fosse pego judaizando seria excomungado por Jesus Cristo, e ali ele diz o quê? Quem fosse pego descansando, né, no dia de sábado, ocioso, seria perseguido e ao mesmo tempo seria excomungado. Bom, e falando nesse mesmo período aí do cavalo preto, eu quero fazer uma pequena correção, né? Que depois que eu fui examinar aqui o manual do livro de Apocalipse, né, o manual que a gente usa de profecias, e depois de uma advertência, né, alguém estava ali sintonizado com a questão de datas e eu não percebi. Eu falei que as indulgências foi no terceiro cavalo, mas não é, no quarto cavalo. A balança ali representava, além da comercialização, como ele apresenta ali, ele também simboliza o acordo do Império Romano com a igreja, né? E aquilo ali, acordo, balança, acordo, comércio. Mas o comércio mesmo, o espírito de comercialização começa a partir de agora, no capítulo 4. Opa, vamos ver o capítulo 4. Bom, começa assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado de Morte e o Inferno, estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Fera da terra, besta da terra. Então, o quarto animal estava dizendo que por meio da fera, da besta, né, besta, fera, império, poder, né, político e religioso, foi esse cavaleiro, esse quarto cavaleiro aí, que vem no hebraico, às vezes ele, aliás, no grego, às vezes ele aparece o verde, aparece o amarelo, né, uma palavrinha que pode ser utilizada para as duas palavras, amarelo e verde, não importa aí, o importante qual é a missão desse cavaleiro. Esse cavaleiro, ele tem uma missão, e a missão dele é o quê? Ceifar vidas, a morte e o inferno. Inferno, sepultura, morte, pessoas que iriam ser mortas ali. Bom, dentro desse mesmo momento aí, o que nós encontramos? Nós encontramos os mártires. Ainda, agora, lá no cavalo vermelho, era a igreja sendo perseguida pelo Império Romano, né? Olha que coisa.
agora nós estamos vendo a igreja perseguindo a igreja, né? Isso aí é a Inquisição. A morte espiritual e morte física começou agora a acontecer dentro da igreja, a própria igreja perseguindo seus próprios irmãos. Levanta-se agora contra os irmãos que não estavam aceitando a mudança, né? E aí começa a Inquisição. Foi muitos anos de Inquisição, muita gente morreram pela mensagem. Aí você faz o seguinte, entra aí no YouTube, coloca Inquisição e você vai ter uma visão bem maior do que acontecia no passado, né? O prelado, a igreja perseguia, condenava, a Santa Inquisição. Em uma noite aí morreu milhões de pessoas, a noite chamada Noite de São Bartolomeu, né? E foram perseguições terríveis ali. Bom, e esse mesmo cavalo também vem com o espírito de quê? Agora sim, o espírito de comercialização. Foi daí que começou a venda, né, de salvação. A igreja começou a vender vender salvação, as pessoas que morriam e os parentes que estavam preocupados, será que foi salvo, será que não foi? Aí ia lá e nas esquinas, né, os padres ficavam com uma banquinha como se fosse jogo do bicho, e ali as pessoas pagavam para garantir a salvação daquele que já tinha morrido, né? Então esse foi o período do espírito. A balança de comercialização começou no terceiro cavalo, ali o cavalo preto, na época das trevas. E é um período de quê? Compromisso. A igreja estava em compromisso com o Estado. Afinal de contas, o Estado agora estava unido com a igreja, né? Então, a partir daí, a igreja passou a fazer comércio junto com o Estado, comercializando as coisas, negociando as coisas. Aí o Estado pedia isso, a igreja fazia e aí vai. A igreja pedia, o Estado fazia, mas o espírito mesmo de comercialização, de vender salvação, começa agora no cavalo amarelo. Então o cavalo amarelo nada mais é do que a morte espiritual da igreja que já estava ali vindo do cavalo amarelo, e a própria igreja perseguindo a própria igreja. Veja só, né? Aqueles irmãos da igreja que não aceitavam os dogmas que estavam sendo colocados ali, guarda de domingo, a existência de um fogo eterno, a existência de um purgatório, né? Não sei se a palavra é purgatório ou purgatório, acho que é purgatório, deve ser isso. A existência de um purgatório. E agora, na existência de todas essas doutrinas, aí veio adoração de imagem. Com o decorrer dos anos, aí começou a surgir a adoração de ídolos, né? Alguns dizem assim, não, é veneração, beleza. Mas aí quando você vai ver o que é a veneração e o que é a adoração é você se prostrar diante de algo. Então, se você está prostrado, você não está mais venerando, você está adorando mesmo. O anjo pediu para que João não se prostrasse diante dele, porque ele era apenas um conservo. Pedro pediu para Cornélio não se ajoelhar, porque ele era um homem igual a Cornélio. Então, adoração é quando você se prostra e presta culto. Ninguém respeita ninguém de joelho, é diferente, né? Então, vamos entender aqui, esse quarto cavalo nada mais é do que a igreja perseguindo a igreja, vendendo salvação e matando muita gente. A igreja matou muita gente no nosso passado. Gente, se você não entender a história da sua igreja, a história do cristianismo, que começa ali do século I, né, a partir do ano 31 até os dias de hoje, esse é o cristianismo. Esse é o cristianismo que vem viajando ao decorrer dos anos, certo? A igreja em compromisso com o Estado ali no terceiro cavalo, fazendo comercialização com o Estado e depois perseguindo os crentes que não aceitavam aquela mesclagem. Ó, preste bem atenção, Estado e igreja não deve e não pode, de hipótese nenhuma, se unir. Tem que haver separado, igreja para um lado, Estado para o outro. Quando mistura Estado com igreja, só dá nisso, né? Só dá bagunça. Deus abençoe você, meu amado irmão, e vamos continuar estudando. Eu quero fazer um pedido agora. Compartilhe esse vídeo, manda esses vídeos para todos os seus amigos, chama ele para estudar o livro do Apocalipse. É coisa pequenininha, no instante passa, mas vem